David trabalhava em um canteiro de obras. Certa vez alguém o atacou e, inconsciente, ele foi levado a um hospital. Os policiais que chegaram para investigar o caso tinham 3 suspeitos que também trabalhavam na obra: Alex, Ryan e John. Alex disse: "Eu estava colocando telhas no telhado quando o acidente aconteceu." Ryan confessou que estava dormindo debaixo da árvore e John afirmou que estava colocando tijolos. Você consegue descobrir quem está mentindo? Alex foi quem machucou David. O prédio ainda não tem telhado, então ele não poderia estar colocando telhas lá em cima. Você comprou um coelhinho fofo em uma loja de animais. O animal pode se reproduzir a cada 2 meses e a cada vez dá à luz 5 bebês. Quantos coelhos você terá em um ano? Você ainda terá apenas um coelho. Se você quer ter coelhinhos, tem que comprar 2 coelhos. Olhe atentamente para essas pessoas. Quem é um tritão? Preste atenção em cada pequeno detalhe. É o cara da direita. Olha, as mãos dele são palmadas. Jack se perdeu na floresta. De repente viu um castelo. O homem correu para lá e foi recebido pelo dono do castelo. Você tem que responder a apenas uma pergunta. Se ganhar, eu mostrarei o caminho para sair da floresta. Mas se perder, nunca mais sairá do meu castelo. Jack concordou. O proprietário perguntou: existem 4 espelhos na parede. Um deles reflete o dragão cuspidor de fogo Nirim. O segundo, a bela sereia Laura. No terceiro espelho, você pode ver um terrível vampiro, o Sam. E no quarto, o unicórnio David. Você tem que descobrir qual reflexo não é real. E rápido! O reflexo do vampiro Sam não é real. Vampiros não podem ser refletidos em espelhos. Um empresário chegou ao seu escritório após uma longa viagem e descobriu que alguns documentos importantes haviam sumido de sua mesa. Ele imediatamente chamou a polícia e um detetive chegou logo depois. Após entrevistar todos os trabalhadores, ele tinha uma lista com 3 suspeitos: Emma, a contadora, Sofia, a recepcionista, e James, um gerente de vendas. Mas cada uma dessas pessoas alegou que nem havia entrado no escritório do empresário. Ainda assim, não demorou muito até que o detetive descobrisse quem estava mentindo. Você pode fazer o mesmo? O ladrão é James. As 2 mulheres usam salto alto no escritório, mas as pegadas no chão obviamente são de tênis. Você me joga fora quando precisa de mim e me levanta quando não precisa de mim. Pode descobrir o que eu sou? Você está certo, eu sou uma âncora. Como você pode fazer o número 66 valer mais, mas sem nenhuma operação matemática? Apresse-se e decifre este enigma. Basta virar o 66 de cabeça para baixo, dá 99. Era o aniversário de casamento do senhor e da senhora Smith, e a senhora Smith ia colocar os brincos de diamante que seu marido lhe deu de casamento. Mas quando abriu a caixa de joias, viu que os brincos não estavam lá. Ela chamou suas filhas, Dora e Laura, e falou: "Eu já te disse tantas vezes para não mexer nas minhas coisas. Quem pegou minhas joias dessa vez?" Dora exclamou: "Não toquei na sua caixa de joias." Laura também negou ter pegado as coisas da mãe. "Eu nem uso brincos." Você consegue descobrir qual garota está mentindo? Foi a Laura quem roubou os brincos. Sua mãe não especificou qual joia estava faltando. No dia seguinte, o Júnior estava interrogando Maria, uma suspeita em um caso complicado de contrabando. A garota se recusou a falar. Em algum momento ela gritou: "Agora mesmo, vou derrubar meu telefone nesta xícara cheia de café e você nunca descobrirá a verdade." Mas o Júnior não se preocupou nem um pouco com a ameaça dela. Por quê?
A xícara estava cheia de grãos de café. Eles não fariam mal ao aparelho. Um engraxate foi preso e levado para a delegacia onde Júnior trabalhava. O homem estava gritando que era uma pessoa honesta. Ele limpava os sapatos das pessoas de graça. Seus clientes pagavam se quisessem. Mas o Júnior logo percebeu o truque que o engraxate usava. O homem limpava um sapato de graça. Ninguém queria parecer desajeitado com apenas um sapato limpo, e então pagava para engraxar o outro. Certa vez o chefe do Júnior ligou para a esposa e disse que voltaria para casa às 8 horas. Eles não tinham planos para aquela noite. O homem estava em casa quase na hora certa, 5 minutos depois das 8, mas sua esposa ficou furiosa. O chefe ficou confuso. Quando ele veio trabalhar no dia seguinte, pediu ao Júnior que explicasse por que sua esposa tinha ficado tão brava. Júnior disse ao chefe: sua esposa esperava que você voltasse para casa às 8 da noite, mas você chegou às 8 da manhã. O Júnior foi enviado para patrulhar as ruas. Enquanto caminhava, ele viu uma imagem estranha. Um homem saiu de uma casa com um balde d'água, gritou e jogou a água na calçada. Júnior demorou um pouco para descobrir por que ele tinha feito isso. O homem estava planejando lavar seu carro, mas enquanto ele não estava por perto, o carro foi roubado. Uma vez um banco foi assaltado. A polícia suspeitou que um dos seguranças do banco havia ajudado os criminosos, e o Júnior teve que questionar 3 deles. O primeiro segurança disse que tinha ouvido alguns gritos e corrido para lá, mas quando ele chegou, os criminosos já haviam partido. O segundo segurança explicou que estava bebendo uma xícara de café naquele momento e nem tinha ouvido nada. E o terceiro guarda disse que havia corrido atrás dos ladrões, mas ele precisou amarrar a sua bota. Sem pensar 2 vezes, ele se agachou perto de uma saída de emergência. Naquele exato momento, a porta se abriu e o acertou na cabeça. Quando ele voltou, os criminosos haviam partido. Júnior entendeu imediatamente qual guarda era o culpado. Qual deles? Foi o terceiro segurança. Todas as portas de emergência abrem para fora, por razões de segurança. O próximo suspeito do Júnior era uma jovem mulher. Ele ainda não a tinha visto, mas tinha a foto dela. Quando ele estava olhando para esta foto, ele sentiu que algo estava errado, mas não conseguia descobrir o que exatamente. E então, de repente, ele percebeu. O que o Júnior percebeu? A garota estava dentro de casa, mas a porta estava bloqueada por fora. Como ela entrou e saiu de casa? Pela janela do 2º andar? Improvável. Um criminoso notório escapou de uma torre de 46 metros. Alguém tinha conseguido uma tesoura e uma corda para ele. O Júnior descobriu que a corda tinha apenas 23 metros de comprimento e que o criminoso a cortara ao meio. Agora o futuro detetive precisa entender como isso ajudou o homem a fugir. O criminoso de fato cortou a corda no meio, mas não transversalmente. Ele fez um corte ao longo da corda, amarrou suas 2 partes e desceu até o chão sem problemas. Um caso novinho para o Júnior. O Renan comprou um carro em março e agora, apenas um mês depois, ele foi roubado. Todos os 4 suspeitos são amigos do Renan. O crime aconteceu às 22 horas de quarta-feira. Naquele momento, o Alan estava jogando badminton no parque. A Natália estava voltando do trabalho para casa. O Raul levou seu gato para um passeio. E a Rosa estava fazendo algumas compras no supermercado. Quem estava por trás do roubo do carro? O Alan. Era abril. Às 10 da noite estaria muito escuro para jogar badminton.
Um documento importante está faltando e o Júnior precisa encontrá-lo antes que seu chefe volte das férias. Ele descobriu que apenas 3 pessoas poderiam pegar o documento. No momento em que os papéis desapareceram, Roberto estava em seu escritório, analisando um novo caso. João estava tomando banho antes do seu treino regular de ginástica. E a Carla estava em seu treinamento com armas de fogo. Quem pegou o documento? Foi o João. Quem toma banho antes do treino? As autoridades do aeroporto suspeitaram que um contrabandista de ouro iria voar para fora do país por este aeroporto. Júnior foi enviado lá para ajudar. O suspeito foi detido na alfândega, mas, por mais que tentassem, os seguranças não conseguiram encontrar nada suspeito em sua mala. Apenas alguns pertences pessoais. Eles tiveram que liberar o homem. Mas assim que ele pegou sua mala e começou a se afastar, Júnior percebeu que o homem tinha sim o ouro. Como ele entendeu isso? Havia apenas algumas coisas na mala, o que significa que o homem deveria carregá-la com facilidade. Mas ele usou ambas as mãos para fazer isso. Isso significa que deve haver algo pesado escondido dentro. O Júnior terminou o dia de trabalho e resolveu dar uma passada na sua cafeteria favorita. Mas enquanto ele pedia seu cappuccino, alguém pegou sua carteira. Ele só viu a silhueta de um homem recuando. O Júnior correu atrás dele, mas o homem já estava indo embora em um carro preto. Nosso futuro detetive saltou em seu próprio carro e começou a segui-lo. Ele não podia dirigir muito rápido, pois estava chovendo. Em 10 minutos, o carro preto desapareceu na esquina. Quando o Júnior chegou lá, viu 3 carros pretos semelhantes estacionados em frente a um prédio residencial. Não demorou muito para ele entender qual carro pertencia ao ladrão. Como ele descobriu se não tinha visto a placa do carro? O solo sob o primeiro e o terceiro carro está seco, mas embaixo do segundo carro está molhado. Isso significa que seu dono acabou de chegar. Em um belo dia quente, a Vivian, que morava em uma cidade à beira-mar, decidiu fazer uma caminhada sozinha. Mas depois de horas caminhando, ela chegou a uma parte da floresta com a qual não estava familiarizada. À frente dela havia 3 caminhos. Um deles tinha pegadas de urso se afastando, o outro tinha pegadas humanas e o terceiro ficava bem perto do rio. Qual deles levará a Vivian para o caminho de volta? O caminho do rio. Como ela mora em uma cidade costeira, a foz do rio provavelmente acaba no mar. Dessa forma, ela poderia descobrir onde ela está. A Melissa está compartilhando um vagão de trem com outras 3 pessoas. É um dia muito quente e o ar-condicionado não funciona. O Jaime começa a reclamar e só se acalma depois de abrir a janela. A Melissa coloca ao seu lado um lenço de seda vermelho que lhe foi dado pela avó. A Judite elogia. O Roberto, um senhor de idade, menciona que se esqueceu de trazer um presente para sua esposa, que irá buscá-lo na estação de trem. O Jaime tem uma queda pela Judite. Depois de um tempo, a Melissa vai ao banheiro e na volta dá falta do lenço. Quem foi que o pegou? Nenhum deles. Era um dia quente e o Jaime abriu a janela. O vento fez o lenço voar para fora. Alguns zumbis prendem Diego em uma sala. Eles o estão cercando. Ele está preso e não pode escapar. Os braços dos zumbis estão entrando e o agarrando. Quando Diego olha em volta, percebe que está em uma pequena banca de jornais com revistas e livros de bolso. E olhando ao redor com mais atenção, ele encontra um rolo de fita adesiva nas proximidades. Como ele pode evitar essas mordidas terríveis?
A única maneira de o Diego escapar será colando essas revistas em partes cruciais de seu corpo para que eles não possam pôr seus dentes nele. Ainda será leve o suficiente para ele fugir dos zumbis sem se machucar. Além disso, ele terá muito material de leitura para a estrada. O Ivan se perdeu em uma floresta e, para sua sorte, estava nevando. Os policiais que procuravam por ele só encontraram 4 linhas paralelas que conduzem para a floresta. Tem algo errado, eles pensaram e questionaram várias pessoas. O Nicholas disse que estava no mercado comprando alguns mantimentos. A Vanessa disse que estava cuidando dos filhos do vizinho. A Cristina afirmou que estava trabalhando o tempo todo. Depois de ouvir as histórias, eles prenderam o Nicholas. Por quê? O Nicholas estava em uma cadeira de rodas. As 4 linhas paralelas foram deixadas pelo Nicholas enquanto rodava indo e voltando da floresta. É o início de um novo ano letivo e o Davi assumiu um novo emprego como professor de estudos de computação em uma escola secundária local. Outro colega professor, Robson, não o recebeu muito bem, pois queria este cargo. Mas no final do dia, houve uma violação de segurança que vazou muitas informações importantes sobre a escola. Quando a polícia questionou a todos, incluindo Robson e Davi, cada um contou a sua história. O Davi disse: "Eu estava corrigindo as provas e fiquei na sala dos professores o tempo todo." O Robson disse: "Eu estava preparando o dever de casa para minhas aulas quando tudo aconteceu." Quem a polícia deve prender? Quem mentiu? O Davi não teria provas no primeiro dia de aula. O dono de uma sorveteria registrou um boletim de ocorrência. Alguém havia roubado todo o dinheiro do caixa. E olha que ele tinha se ausentado de lá só por 2 minutos. O detetive Carlos apareceu 20 minutos depois. Havia 3 pessoas lá dentro. A Aline disse que estava falando ao telefone com sua amiga e que não tinha visto nada. O Raul falou que havia acabado de chegar e o Josué afirmou que estava tão distraído que não tinha percebido nada. E aí? Quem será que está mentindo? Quem roubou o dinheiro? O Raul disse que tinha acabado de chegar, mas seu sorvete já está derretido. Mentiroso. A Pamela queria dar o melhor presente de aniversário de todos para o seu pai, mas não sabia o que ele queria ganhar. Então decidiu acessar o notebook dele para ver o que ele tinha salvado na lista de desejos de sua loja preferida. Só que o notebook estava protegido por senha e a Pamela não sabia qual era. Por sorte, havia um bilhete ali perto. Ela tirou uma foto e a enviou para o seu amigo, o detetive Carlos, e ele matou a charada na hora. E você sabe qual é a senha? O bilhete não faz sentido, pois está virado de cabeça para baixo. Vire-o e você verá uma sequência de números 88, 89, 90 e 91. Os números que faltam são 86 e 87. Então a senha é 8687. O detetive Carlos viajou para uma cidadezinha vizinha, onde jovens mulheres estavam sendo sequestradas todos os dias. 4 já tinham sido dadas como desaparecidas e moravam na mesma rua. Os nomes delas eram Ana, Bela, Celeste e Daphne. Restaram apenas 3 mulheres naquela rua: a Eva, a Rafaela e a Giovana. O Carlos precisava agir rápido. Quem será a próxima vítima? As mulheres estão sendo sequestradas em ordem alfabética: A, B, C e D. A próxima certamente será a Eva. A mansão do Túlio foi roubada enquanto ele estava viajando de férias. O homem ligou imediatamente para o detetive Carlos. Todos que estavam na casa foram interrogados. Sandra, a irmã dele, falou que tinha ido até lá algumas vezes para pegar alguns documentos que estavam sobre a mesa do irmão. Samantha, a jardineira, afirmou que tinha ido lá toda semana para regar as plantas. Arthur, o zelador, disse que havia ido toda sexta-feira para limpar a casa. O Carlos encontrou digitais das 3 pessoas na mesa do Túlio. Agora, ele sabia exatamente quem era o ladrão. Quem?
foi a Samantha, a jardineira. A Sandra e o Arthur tinham motivos para tocar na mesa, mas a Samantha nem deveria estar dentro do escritório. Não há planta alguma lá. Uma ricaça foi roubada em seu iate particular durante uma tempestade feroz. Uma testemunha disse que viu o Kiko observando a mulher pouco antes do roubo. O cara negou tudo e disse que estava em sua cabine na hora, escrevendo uma carta para sua esposa. O detetive Carlos pediu para ver a carta e 5 minutos depois, o Kiko foi algemado. Mas por quê? O Kiko diz que tinha escrito a carta durante a tempestade. Não tem como uma letra ficar tão certinha assim, enquanto o iate sacolejava para lá e para cá. Luiz, um jovem empresário, foi envenenado em sua casa. O detetive Carlos foi à cena do crime. Pouco depois, ele tinha 3 suspeitos. A namorada do Luiz, a Micaela, que garantiu que não tinha visto o namorado naquele dia, pois estava muito ocupada no trabalho. O próximo era seu sócio na empresa, o Robson, que disse que eles tinham discutido e ambos ficaram muito irritados, mas não tinha envenenado o Luiz. E a última suspeita era a Bruna, a motorista. Ela falou que não sabia como envenenar alguém, mesmo se quisesse. Quem o detetive deve prender? Veja, tem uma marca fresca de batom no colarinho do Luiz. E é da cor dos lábios da Micaela, mas ela disse que não tinha visto o namorado no dia. Isso é, no mínimo, suspeito. A Heloísa encontrou sua amiga, a Flora, desmaiada no chão do quarto dela. Ela ligou para o Carlos e contou que estava passando perto da casa da Flora e viu que a luz estava acesa. Então enviou uma mensagem para ela, mas não teve resposta. Por isso ficou preocupada. Quebrou o vidro da janela, entrou no quarto e encontrou a amiga caída no chão. Mas o detetive Carlos não acreditou nela e a prendeu por envenenar a amiga. Por quê? A Heloísa diz que tinha quebrado a janela para entrar. Se isso fosse verdade, os estilhaços de vidro estariam dentro do quarto. Mas não era o caso. A Heloísa quis encobrir seus rastros, então quebrou o vidro depois, do lado de dentro. Uma aluna foi roubada durante uma apresentação de bandeiras. O detetive Carlos chegou para investigar o caso e interrogou vários suspeitos. A Kátia falou que estava no banheiro naquela hora. O Guto diz que tinha percebido que a bandeira do Japão estava virada de cabeça para baixo, então saiu para consertá-la. E a Eliana garantiu que a aluna que tinha sido roubada era sua melhor amiga, por isso jamais faria aquilo. Quem é o culpado? É o Guto. Ele disse que a bandeira japonesa estava virada de cabeça para baixo, mas essa bandeira fica igual, não importa de que lado esteja. Ele está mentindo. Alguém roubou um colar de diamantes em uma festa VIP. A polícia seguiu o ladrão até uma boutique. Lá havia 3 clientes e os policiais não sabiam quem era o criminoso. Então chamaram o detetive Carlos. A Adélia afirmou que nunca foi a uma festa VIP, que essas coisas são para os ricos e para as pessoas famosas. O José garantiu que nunca tinha ouvido falar sobre a tal festa. E a Florinda diz que estava na loja havia meia hora tentando encontrar um acessório perfeito. Quem o detetive deve prender? É a Adélia. Ela está usando uma pulseira e brincos dourados. Parece que acabou de chegar de algum evento chique. Talvez uma festinha VIP, não? A Mari era professora universitária. Era o início de um novo ano letivo e 3 novos alunos ingressaram na turma. Quando a Mari os viu, imediatamente percebeu que algo estava errado com um deles. Quem? É o cara do meio. Ele não tem sombra. O Lúcio trabalhava como oficial de segurança em um pequeno navio de cruzeiro. Um dia, durante uma forte tempestade, ele encontrou o Sr. Luiz desacordado no convés. Quando o homem voltou a si, disse que alguém havia batido em sua cabeça e levado sua carteira. O Lúcio tinha 3 suspeitos. Ele os visitou em suas cabines. A Laís disse que estava se sentindo enjoada por causa do balançar do navio. Ela não conseguia nem se levantar da cama. A Denise disse que estava assistindo a um filme no smartphone. E o Felipe disse que estava escrevendo uma carta para sua esposa.
O Lúcio descobriu imediatamente quem havia atingido o Sr. Luiz. Você sabe quem foi? Foi o Felipe. Veja a carta dele, a caligrafia está impecável e é impossível escrever com tanta precisão durante uma tempestade. A Kayla saiu em uma viagem de negócios. Ela não teve tempo de contar ao namorado sobre seus planos, então deixou um bilhete com pistas. Nele a mulher escreveu: estou na cidade que tem metade da China, um terço do Canadá e metade de Goiás. Estarei aqui por uma semana, venha me visitar. Você sabe para onde o namorado da Kayla deve ir? Para Chicago. Pois é. Olhe para esses caras com atenção. Você sabe dizer qual deles desenhou o grafite? É o cara da esquerda. Ele tem um pouco de tinta spray no moletom. O Alan estava dirigindo por uma pequena estrada no interior quando viu que alguém havia batido com o carro em uma árvore. Logo depois, ele avistou um homem correndo na sua direção. Me ajude, por favor! Eu estava andando bem devagar quando um caminhão me cortou a frente de repente. Eu perdi o controle do carro e bati em uma árvore. O Alan deu uma carona para o homem até a delegacia de polícia da cidade mais próxima. Eles encontraram o motorista do caminhão surpreendentemente rápido. Ele estava chegando na delegacia de polícia também. Mas o homem negou ter cortado a frente do carro menor. Ele alegou que estava indo à polícia para relatar o acidente. De repente, o Alan percebeu quem estava mentindo. Você já descobriu? Olha as marcas dos pneus. É óbvio que as deixadas pelo caminhão passam por cima das deixadas pelo carro. Isso significa que o caminhão não poderia ter cortado a frente do carro menor e o seu motorista está mentindo. Vários policiais foram chamados a um hotel, pois uma das funcionárias foi encontrada inconsciente no chão. A polícia verificou as câmeras para descobrir o que havia acontecido. Eles não viram o criminoso, mas agora tinham 3 suspeitos, todos hóspedes do hotel. A Sarah disse: eu ouvi um barulho, mas fiquei no meu quarto porque estava com medo. O Jaime disse à polícia que estava do lado de fora tentando pegar um táxi para passear. E o Douglas disse que estava dormindo em casa na hora do acidente. Quem está mentindo? O Douglas, ele é hóspede do hotel, então como poderia estar em casa dormindo? A Bruna estava preparando o jantar na cozinha quando ouviu um vidro se quebrando. Ela correu para a sala e viu a janela quebrada. Alguém havia atirado uma pedra que agora estava no meio da sala. Ela chamou a polícia, mas eles não conseguiram descobrir quem era o culpado. No dia seguinte, quando a Bruna voltou do trabalho, viu algo em seu capacho. Era um bilhete. Albuquerque era o sobrenome dos vizinhos da Bruna. Tinha 3 adolescentes naquela família: Gentil, Rui e Natália. Qual deles quebrou a janela? Foi o Gentil. Veja o que o bilhete diz. O Bruno era dono de uma grande loja que vendia itens caros de grife. Recentemente, houve vários roubos lá. O homem pediu ao seu amigo Gabriel, que era detetive da polícia, que verificasse o que estava acontecendo. Gabriel ficou 2 horas na loja. Ao sair, ele sabia quem era o ladrão e quem era o culpado por esses crimes. O ladrão era o próprio detetive. Ele facilmente roubou óculos de sol caros para provar que a segurança da loja era muito ruim. Essa é a razão de tantos roubos. Uma dessas jovens tem cachorro. Você sabe dizer qual? É a garota da esquerda. O cachorro rasgou o tênis dela. Quando a Ana entrou no escritório, percebeu que sua colega Emília estava muito chateada. Era apenas o início da jornada de trabalho, mas alguém já tinha roubado a bolsa dela. Somente quem trabalhava na empresa podia entrar no escritório. A Ana então começou sua própria investigação. A Janice, que trabalha com TI, disse que estava consertando o computador de alguém. Joana, a secretária, respondeu que estava ao telefone com alguns clientes.
A Gisele estava fazendo sua caminhada de sempre na floresta. À noite, percebeu que havia se perdido de novo. Ela ficou vagando por aqui e por ali até encontrar a casa da bruxa. A jovem fez um cafuné no gato, cumprimentou a bruxa e lhe pediu para ajudá-la a chegar em casa. Naquele dia, a bruxa estava participando de um torneio de matemática, disputando com as bruxas do mundo inteiro. Ela queria muito ganhar e provar que era a mais inteligente de todas, mas não estava conseguindo resolver a última tarefa. Então, prometeu que, se a Gisele a ajudasse, a levaria para casa. Senão, a jovem teria que morar na floresta para todo sempre. Aqui está a tarefa. Faça 3 quadrados idênticos, mexendo apenas 3 palitos. É só mexer estes 3 aqui. Deu certo, e a Gisele finalmente pôde voltar para casa. O Theo pediu a seus amigos para adivinharem qual era a senha de 3 dígitos que desbloqueava seu notebook. Cada um deu um palpite. O número que eles escolheram foi 357, 902, 907 e 954. Embora nenhum deles estivesse certo, cada amigo acertou um dígito e até a posição na senha. Qual é a senha do Theo? Cada um adivinhou um dígito. O primeiro não pode ser 9. Se fosse, 3 amigos teriam acertado. E não haveria gente suficiente para adivinhar o terceiro dígito. A única opção para o primeiro dígito é o 3, o que significa que o segundo não pode ser 5 e que o terceiro não pode ser 7. Como o segundo não pode ser 5, então é 0. 2 pessoas o adivinharam. E o terceiro é 4. Se fosse 2, alguém teria acertado 2 dígitos, o 0 e o 2. Mas isso não é verdade. Então, a senha do Theo é 304. Os alunos de uma turma foram divididos em 2 equipes para fazer uma tarefa. O Sérgio, o Denis e a Bruna ficaram na equipe amarela. A Elisa, a Joana e a Vanessa ficaram na roxa. Seguindo essa lógica, em qual das equipes a Luana ficará? A equipe amarela tem alunos cujos nomes têm apenas 2 sílabas. Na roxa, há alunos com nomes de 3 sílabas. O nome da Luana tem 3 sílabas, então ela vai para a roxa. O Arthur ficou preso no sótão de uma casa antiga. Há apenas 3 saídas, e todas são perigosas. Atrás da primeira porta, o teto e o chão são feitos de lente de aumento, e o sol queimará qualquer um que se atreva a entrar. Atrás da segunda, tem uma sala cheia de gás venenoso, e a terceira está escondendo um leão faminto. Como o Arthur conseguirá escapar dali? Ele deve esperar a noite chegar. O sol irá se pôr, e o jovem poderá passar tranquilo pela primeira porta. Dê uma olhada na Iris e em seus amigos próximos. O Max, o Guto, o João e o Léo. Quem é o parceiro dela? Só pode ser o João. Veja, eles têm umas tatuagens que combinam. Em uma noite chuvosa, o Dinho estava dirigindo quando passou perto de um ponto de ônibus. Havia 3 pessoas lá. Uma senhora idosa, que não estava se sentindo bem, um médico que havia salvado muitas vidas e a Selena, uma garota que o Dinho estava paquerando havia anos. Infelizmente, há apenas uma vaga no carro. O que o Dinho deve fazer? Ele deve dar seu carro para o médico, que levará a senhora idosa até o hospital. Assim, poderá ficar no ponto de ônibus com a garota dos seus sonhos. Cris, Ariel, Duda e Darcy são todos parentes, mas uma dessas pessoas é de um gênero diferente das demais. Aqui está o que você deve saber. 1. Darcy é irmão ou a única filha de Cris. 2. A irmã de Darcy é Ariel ou Duda. 3. O único filho de Duda é Cris ou Ariel. Será que você consegue descobrir quem é do gênero oposto ao das outras 3 pessoas? Se Darcy for a única filha de Cris, não pode ter uma irmã. Isso quer dizer que Darcy é irmão de Cris. Se a irmã do Darcy for Ariel, então Ariel é uma menina. E de acordo com o fato número 3, Cris é o único filho de Duda. Mas Darcy é irmão de Cris. Então, temos uma contradição aqui.
Isso significa que a irmã do Darcy é a Duda. Então, Duda é uma mulher. Sendo assim, Cris, Darcy e Duda são irmãos, e o Ariel é o filho da Duda. O Carlos estava vendo TV quando um policial chegou com um mandado de busca e apreensão. Ele disse que um banco da cidade havia sido roubado e que o Carlos era o principal suspeito. O homem respondeu que nem tinha saído de casa naquele dia. Não tinha como ele ter participado daquilo. A polícia não encontrou o dinheiro, mas assim mesmo prendeu o cara. Por quê? O Carlos disse que não havia saído de casa. Mas olha o calendário e o recibo do supermercado. As datas são iguais. Isso quer dizer que o Carlos saiu pelo menos para comprar mantimentos. E mentiu sobre não ter saído de casa naquele dia.